Pessoal, um bom tempo atrás eu fiz um vídeo com vocês explicando sobre os poderes do Magneto. E que na verdade, em vez de muita gente achar, e eu também pensei isso no começo dos quadrinhos, tá? Que ele levitava através de metais que ele controlava a parte, ou ele simplesmente mexia com todos os metais que o nosso sangue, o nosso corpo produz, né, possui. Na verdade, ele manipulava os campos magnéticos da Terra e assim em volta dele também, para poder estar levitando, e assim que ele voa. Ele não usa força de propulsão como o Superman faz, simplesmente ele navega entre os campos magnéticos da Terra. Mas aqui vai ter algumas HQs que eu vou citar para vocês que você vai entender um pouco melhor sobre os poderes do Magneto. Logo no começo, quando ele apareceu no primeiro X-Men como um antagonista principal dos X-Men contra o Professor Xavier, ele sempre utilizava algumas coisas manipulando, o que não explicava tanto os poderes dele e dava brechas para a gente estar interpretando e tentando entender os poderes dele. Só que foi lá na frente, na Weekend X-Men número 104, em que explicou um pouquinho melhor sobre isso, dele usar os campos magnéticos da Terra para poder estar se levitando, andando, desviando de combates e tudo mais. Depois de um tempo, foi vários quadrinhos que foram saindo, explicando melhor essa mecânica dos poderes do mutante mais poderoso a nível Ômega atualmente. Depois de um tempo, saiu uma famosa e se tornou até clássica, quadrinho dos X-Men em 2008 para 2009, na qual conta a história do X-Men Magneto Testament, na qual explica um pouco sobre ele, o passado dele como criança, quando cresceu em campos de concentração, e também até hoje dita como um quadrinho explicando e misturando o ficção com a história real do que aconteceu no massacre dos nazis com o Holocausto. Até hoje é um grande exemplo em formato de HQ sobre o Holocausto. Pessoal, vocês têm ideia que o Magneto, se quiser, ele consegue chegar até o espaço e movimentando por uma forma de proteção magnética que ele consegue também criar para si mesmo, fazendo com que ele não se desintegre, chegando na estratosfera, indo para o espaço. Ele consegue fazer isso, cara, porque tem uma pressão espacial, né? Tem uma pressão lá no espaço, que com essa pressão em volta magnética que ele cria do seu próprio corpo, faz com que ele simplesmente não seja destroçado quando chega lá, né, pela pressão. É um personagem que, por mais que a história pintasse ele como um grande antagonista dos X-Men, eu sempre, de certa forma, entendi os ideais e os motivos que faziam com que ele sempre tivesse focado em tentar trazer os mutantes para acabar de uma vez por todas com a raça humana, pelo fato da perseguição e até preconceito dos seres humanos para os mutantes, para a evolução que eles representavam na Terra, né? E até um movimento de questão contra o preconceito que existia muito na década de 60, 70, 80, até hoje em dia tem, né? Engraçado eu comentar isso, porque tipo assim, se você for ver, a única diferença que nós temos é alguns traços diferenciados de mutação, dependendo do lugar que a pessoa nasce, né? Se tem um olho um pouco menor, igual das pessoas orientais, é pelo fato de viverem num lugar que tem mais brilho, tem mais gelo, então o olho teve que ser um pouco menor para não sofrer algum dano pelo visual do ambiente, ou então a cor nossa, a melanina, acho que fala, né, que é simplesmente que muda um pouco a tonalidade da nossa cor. Em países mais tropicais nós somos mais morenos, em outros somos mais brancos. E tipo assim, isso faz com que as pessoas praticamente se querem puxar uma rasta pro CPF de todo mundo no globo, né? Que coisa de louco. É brincadeira. X-Men passava uma forma de que sempre seria muito mais difícil os diferentes se entenderem, mas é muito mais fácil a gente entender os poderes de um mutante. Deixa nos comentários qual mutante que você gostaria de ter os poderes, ou se você já pensou por uma habilidade para você. Por exemplo, de não dormir, que apareceu no mutante no segundo filme dos X-Men. O garotinho estava lá na mansão do Xavier e ele não dormia. Cara, eu pensei em tantas possibilidades disso, porque o corpo dele simplesmente descansa enquanto está acordado. Ele não precisa dormir. Que coisa de louco isso. É uma coisa tão simples. Não, eu não sei como é que eu usaria como herói. Deixa nos comentários. Forte abraço, tamo junto, galera. Panelada no like.